Doutor Cláudio, agora, assim, infelizmente, nós estamos vivendo numa sociedade capitalista. Não podemos esquecer isso, né? Tem muita gente que às vezes olha as mazelas do Brasil assim, tem muita corrupção, tal, mas não fala na grande raiz do sistema capitalismo. Uma grande máquina de moer vidas, né? E vidas humanas e vidas de todos os seres vivos aí. E o capitalismo, infelizmente, para explorar, superexplorar, gerar cada vez mais valia em tudo, ele vai numa gula tremenda e com aquela tende sempre a transformar tudo em mercadoria, né? Inclusive o lixo, né? E o ser humano. O ser humano também, né? E aí o que eu ouço muito, eu giro Minas Gerais aí na luta pela terra, em nome da Comissão Pastoral da Terra, apoiando a luta pela terra no campo e na cidade também, luta por terra, por moradia. O que a gente vê que hoje as empresas, eu ouço muito que as empresas que lidam com o lixo, que é um nome até meio pejorativo, né? Que estão lucrando adoidado, né? Então, assim, os avanços que a política nacional de materiais recicláveis colocou, descreveu na política brasileira, né, como direitos, assim, infelizmente a maioria não está sendo respeitada. Você acha que ainda tem um déficit muito grande ainda para a gente? Sim, não sei se eu consigo, porque como eu falei, eu tenho um Brasil com lixões e catadores, vem uma legislação que diz, não, a gente precisa resolver esse problema. E empresta, assim, né, decide por um protagonismo, né, que a gente já explicou aqui, do catador, mas evidentemente essa relação também envolve muito dinheiro. Então, quando você começa a tentar resolver esse problema, que esse viés econômico começa a aparecer, né, contraria interesses do poder econômico. Contraria e chama a atenção de outros, né, que querem, né, outros empresários e detentores do poder econômico que querem uma fatia desse mercado. E aí você tem, nesse ambiente, né, o poder político, que eu tenho convicção que, na verdade, ele é um instrumento do poder econômico, e o poder econômico, por conclusão lógica, com esse instrumento. E, do outro lado, o catador. Né, quer dizer, que com todas as dificuldades que a gente... de Davi e Golias. Eu sou defensor também em razão disso, que eu vou no lixão, né? Onde eu ia no Aurá, né? Estive no Aurá. Hoje eu estou lá no Sul Fluminense. Já fui diversas vezes lá com o pessoal que tem um lixão ali próximo de Resende, né? Eles chamam de aterro sanitário, mas lixão é assim, não. E a gente que sabe o que é estar ali, quer dizer, sabe de ver, né? A gente não sentir, né? Acho que quem sente, né, esse calor é o próprio catador. Por isso essa história de eu querer ficar atrás dele, mas é uma luta, né, de Davi, como você definiu bem, é uma luta de Davi e Golias. Uma luta de Davi e Golias, sim, que eu imagino que o catador tem a seu favor esse marco legal. Agora, a legislação ela comporta interpretações. Essa interpretação que eu faço é uma interpretação, quer dizer, com um vetor no protagonismo do catador, ou seja, na importância. Não é antropocêntrica, não, mas é o protagonismo do catador em razão dessa realidade de fato que eu construo nessa história, né? Eu olho assim, não, você tem lixão e catador, então vamos resolver. Se eu digo que aquela categoria é importante, o judiciário tem que respeitar, né? Os órgãos de promoção de direitos humanos têm que lutar por isso, e o Estado brasileiro, né? E aí os entes da federação, de forma solidária, têm que cumprir a lei. Doutor Cláudio, você disse aí que o Estado brasileiro tem uma grande dívida, uma dívida histórica com os catadores, né? Atualmente só estimativa de mais de 1 milhão de catadores pelo Brasil afora. Se contar 4 ou 5 milhões de pessoas, de famílias envolvidas aí, é muito grande. Por exemplo, na sociedade hoje, de forma generalizada, muita gente respeita muito o médico. Que beleza! Tem gente que mede assim o nível pelo número de médicos, né? Será que dá para dizer assim também que a sociedade, as pessoas como um todo, tem uma grande dívida com os catadores? Porque assim, os catadores, além deles produzirem dignidade, ter direito à sua dignidade tem que ser respeitada, eles fazem um trabalho imenso de preservação ambiental e de saúde pública.
não é? Sim. Então assim, eu fico pensando às vezes assim, ó, reciclagem, gente, que maravilha, por que então vamos reciclar? Porque aí você vai consumir menos os bens da natureza, vai frear a imensa devastação ambiental que está aí, né? Coleta seletiva, beleza. Por que não fazer? A sociedade também, o que precisa dizer para a sociedade para que uma fatia maior acorde para a beleza e a importância de somar força ao lado dos catadores? Evidentemente, né, que quem produz o lixo? Basta a gente responder essa pergunta. Né? Quem produz o lixo? São os catadores? Não. Eles são aqueles que cuidam só. Então, assim, é evidente que há essa... As empresas produzem muito lixo. Isso. Com relação aos grandes produtores, você tem a chamada responsabilidade compartilhada, né, pela vida do produto aí, e em razão disso aquela obrigação da logística reversa, né? Quem produz o lixo com viés econômico, que são os grandes produtores, tem a obrigação ainda maior. Né? Evidentemente que se o Estado, né, vamos pensar no mundo ideal, se o Estado viesse a reconhecer esse protagonismo e essa dívida e fizesse o pagamento, ele certamente, em nome da sociedade, ele é o Estado, então até aquela repartição dos ônus, né, no direito público administrativo, que é um princípio que resolve essa história, não, se a sociedade é responsável e tem as pessoas que são as vítimas, o Estado o faz em nome dessa sociedade, ele indeniza, né, aqueles que são os credores da situação. E o Estado, se o fizesse, teria, assim, certamente, né, isso inclusive tem previsão, quando se fala da logística reversa, tem previsão de regresso, né, ou de ressarcimento quando faz qualquer tipo de... quando cumpre qualquer tipo de obrigação, que seria obrigação a cargo dessas pessoas jurídicas, dessas sociedades empresárias que exploram, né, exploram economicamente esse processo. A expressão inclusão social e emancipação econômica, ela comporta ela traz em si diversas consequências obrigacionais para o Estado brasileiro de um modo geral, inclusive para os órgãos públicos que têm relação com essa categoria. Inclusive você tem, né, um capítulo da legislação que fala desses instrumentos. Não é possível, né, que os órgãos públicos, de um modo geral, trate de forma, digamos, igual aqueles desiguais. Sobretudo se a legislação diz que você tem que tratar desigualmente. Nesses casos específicos de cooperativas de catadores, você precisa incluir. Você precisa criar possibilidades de emancipação econômica deles. E a gente, enquanto defensoria, né, compõe, né, o chamado sistema de justiça. E eu conversava até com a Rosário sobre isso, desde a emenda 45 que você vem buscando uma chamada reforma do judiciário, e aí na linha dos advogados populares, acho que da defensoria pública, levar essa sensibilidade, a necessidade dessa sensibilidade social para esse sistema, que é um sistema de fato, do ponto de vista, você falando de uma maneira geral, as causas que você leva, né, que tem essa conotação social, não tem a necessária sensibilidade social desses órgãos. Isso é um problema que está sendo discutido, né? A emenda 45 veio nessa linha, a RENAP, o Fórum Justiça tem debatido isso a nível nacional. Minha percepção, né, individual, daquele que está ali nessa luta pelos vulneráveis, de modo geral, dos grupos das minorias, assim, não é boa. Eu sou bastante sincero, não é boa. Acho que tanto que eu prefiro sempre esgotar, né? Acho que isso também é uma obrigação, de todos os órgãos, né? Judicializar não deve ser sempre a última, mas eu prefiro muito menos, porque eu não, é difícil você não tem uma esperança nessa, eu não tenho, né? Eu sou refratário, eu sou assim, bem cético em esperar essa sensibilidade no sistema de justiça. Eu tive uma experiência, né, em Altamira,
Belo Monte lá, que com o sistema de justiça, né, que me reforçou ainda mais esse ceticismo, né? A gente foram diversas ações, né, do MPF, da Defensoria Pública do Estado, da Defensoria Pública da União, mas já havia, né, uma decisão política ali majoritária, né, dos órgãos, judiciário, legislativo, né, com aquele investimento de mais de 30 bilhões. Enfim, a nossa atuação acabou, de certa forma, legitimando uma decisão que já existia, né? Não, o judiciário, enquanto princípio democrático, ou seja, aquela porta ali, né, para você buscar a democracia, eu acho que a gente precisa refletir, precisa trabalhar muito, porque não é só, acho que de repente, um caso concreto hoje, isso infelizmente é genérico. As exceções, eu acho que acabam infelizmente confirmando a regra. Cláudio, eu queria tocar com você também sobre uma questão gravíssima, que é a tal da incineração de materiais recicláveis, resíduos sólidos, né? Alguns anos atrás, nós tivemos que fazer uma grande luta aqui em Belo Horizonte, precisamente no bairro Camargos aqui, e conseguimos expulsar de lá uma grande empresa, Serquip, que era uma empresa incineradora de lixo hospitalar, de lixo industrial tóxico. Então, assim, aquela chaminé e aquela torre de fumaça no meio de um bairro, né, estava causando enfisema pulmonar, câncer, assim, matando o povo pouco a pouco, né? Agora já tem, inclusive, ações na justiça aí requerendo indenização. Mas ficamos felizes o dia que conseguimos proibir a renovação da licença de operação dessa empresa Serquip. Foi derrubada a torre. E há 2 anos atrás, o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, o INSEA, né, o Instituto Núcleo de Sustentabilidade, Desenvolvimento Sustentável, Pastoral do Povo de Rua e muitas outras forças vivas que estão junto com os catadores, conseguiram aprovar aqui em Minas Gerais, na Assembleia Legislativa, uma lei proibindo a incineração de materiais de resíduos sólidos no estado de Minas Gerais. O ex-governador Alberto Pinto Coelho vetou a lei. Mas não é possível, um governador cúmplice dessas grandes empresas de incineração, mas aí a Assembleia derrubou o veto do ex-governador Alberto Pinto Coelho. Agora, 2 anos depois, um deputado do Norte de Minas, né, Gil Pereira, colocou de novo um projeto de lei e está em baile agora, em discussão na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, mudar a lei para reintroduzir e permitir a incineração. O que é preciso dizer sobre essa política de incineração? Sim ou não? Não, acho que como já respondi antes aqui, não, né? Mas eu não conheço a fundo a problemática. Naquilo que a gente já comentou também, já conversou antes aqui, que no interesse econômico, do interesse do poder econômico, o poder político, infelizmente, né, numa relação, né, escusa, né, com de poder, e de outro lado, aqueles que deveriam se beneficiar, né, da política nacional, né? Porque os resíduos eles têm que ter um caminho a seguir, inclusive com viés econômico que deveria ser dirigido para os catadores. Então, evidentemente que não, mas é um processo delicado, porque, assim como todo processo de inclusão, envolve, né, o poder econômico, a possibilidade, né, de oferir lucros nesse processo, o poder político, que na maior parte das vezes está ao lado do poder econômico, e aqueles que seriam os beneficiários de uma política da forma como está na lei, que são assim os mais fracos nesse processo. Então isso é muito grave. Acho que a gente está discutindo, e aí pega um ponto de corrupção, se me permite, eu queria, né, contextualizar para o momento atual a questão do combate à corrupção. Eu tenho muito medo disso, né? Eu confesso que eu respeito, né, os promotores, os juízes envolvidos na Lava Jato, respeito, acho que eles acreditam que estão fazendo um trabalho
importante, né, para o país, mas eu tenho muito receio do instrumento do direito penal como solução, né, para um problema que é a corrupção, que eu acho que é endêmica, né, corrupção, não está no partido. Eu não acredito que a corrupção está no partido, senão acreditaria em Papai Noel também. Então não está no partido. A corrupção ela é endêmica. Esse é o primeiro ponto. A relação, né, desse instrumento de direito penal, que é um instrumento reconhecidamente, né, pelos estudiosos, eu não sou especialista, mas eu, né, já li vários pelos estudiosos, como um instrumento seletivo. Ele não é um instrumento que se aproxime da ideia de justiça, ele é por natureza seletivo, envolvido também com a política. Então, assim, é muito preocupante isso. E você, hoje, por exemplo, né, no Brasil, está discutindo, né, o fato da Câmara dos Deputados ter, de certa forma, retirado várias daquelas propostas que não foram discutidas com a sociedade. A sociedade apoia. Eu sou sociedade, sou defensor, trabalho também com direito penal e não me lembro de ter sido ouvido. A Defensoria Pública da União com certeza não foi ouvido nesse processo de construção, de discussão dessas medidas, né? Para a construção efetiva delas. Chamadas 10 medidas anticorrupção. 10 medidas, né? Eu acho que isso... Saiu da cabeça lá de um grupinho de procuradores federais, né? Sim, então assim, essa questão da corrupção, que envolve também a questão que eu percebo, né? Não digo que nesse caso específico há, mas essa relação entre poder econômico e poder político, ela é muito contaminada por isso. Então, esse fenômeno ele tem que ser debatido, sim, ele tem que ser discutido, ele tem que ser extirpado, porque é importante dizer, ninguém em sã consciência é a favor da corrupção, não é disso que se trata. A gente sabe que a corrupção, né, que o dinheiro público, quando vai para o ralo, quem paga, na verdade, paga a conta maior disso são os mais pobres. Eu compreendo isso muito bem, eu não defendo isso, mas eu acho que a discussão é maior. O âmbito de discussão tem que ser maior e o problema é mais profundo. Você não resolve ele dessa forma, né? Então, pegando um gancho nessa relação de poder econômico e poder político, eu acho importante também essa abordagem, né, desse momento atual aí de discussão de corrupção, direito penal. Doutor Cláudio, a nossa prosa está uma beleza, mas o tempo voa, meu irmão. Acho que nós já falamos aqui mais dos 40 minutos. Obrigadão e continue firme, assim, estando na retaguarda do movimento nacional dos catadores de materiais recicláveis, né, como defensor público da DPU do Rio de Janeiro, mas com essa missão nacional, sendo coordenador do GT Catadores. Para encerrar, 2 palavrinhas, uma palavrinha direta para os 1 milhão de catadores que tem no Brasil todo, e outra palavrinha para as forças vivas da sociedade. O que é preciso dizer? Eu que agradeço, acho que o contato com o Frei Gilvan aqui, né, que eu conhecendo um pouco da história, mas já sei que é um verdadeiro defensor de direitos humanos, em contato com pessoas como o senhor, né, como eu conto sempre a história lá do meu primeiro contato com o Dom Ascona, que na verdade ele falava ao lado do telefone e eu só chorava aqui, que eu estava num momento depressivo e que às vezes a luta, né, te deixa nessa luta por justiça social, árdua. Então foi um momento assim que eu me lembro como se fosse hoje, assim, ele falava ao telefone, né, um espanhol que foi lá pro meio da Amazônia desde a década de 80 e lutando pelo profeta, né? Isso, então assim, eu falei, nossa, como é que eu tô assim, não tem direito de esmorecer. Então acho que esses contatos pelo contrário, né? Eu que agradeço porque me fortalece e me energiza para essa luta. Com relação, né, aos catadores, mais uma vez aqui parabenizar. Eu acho que esses avanços, que são poucos, né, o balanço que a gente fez aqui, são poucos em relação ao que eles fazem e fizeram, né, ao longo de décadas e décadas, pelo meio ambiente, pela sociedade, né, que é quem produz, né, o lixo, mas há avanços. Acho que a política nacional já é um avanço. É preciso mais? Sim, é preciso mais, mas já é um avanço. E para ter mais, continuar na luta. Eu costumo falar quando estou em contato com eles, né? A gente percebe que são várias cooperativas, várias associações
e às vezes numa determinada região e com algumas diferenças, que é normal, mas eu procuro sempre, quem sou eu assim para orientá-los, né? Mas como a gente percebe que é um ponto que às vezes enfraquece o movimento, é para que eles discutam as divergências internamente, né? Que até, como um bom popular, quebra o pau internamente, mas se mantenham unidos no fim, né? No fim maior, que é o que levou à conquista da lei, é o que os levou a esse patamar atual. E a Defensoria Pública da União, via grupo de trabalho, né, dos catadores, está à disposição, que pode ser, a gente tem um link lá na página da Defensoria Pública da União, que é www.dpu.gov.br, e você abre a página, do lado direito da página tem uns GTs assim, e aparece ali o GT catador. Clicou ali, você tem telefone, e-mail, né? Explica um pouco do que a gente pode fazer, os membros, né, por região. Eu sou da região norte, mas eu estou hoje no Rio de Janeiro, mas em tese eu sou representante da região norte e coordenador nacional. Tem a colega Marina, região sudeste, o colega Eduardo Queiroz no centro-oeste, e no sul a colega Larissa. No nordeste a gente precisa investir um outro colega aqui, o André Carneiro, né, que prestou um excelente serviço, mas se afastou para estudar no exterior, que é importante essa capacitação dos defensores, e a gente está à disposição dos catadores por esse canal, e acho que vários deles aqui que eu pude encontrar, a gente já trocou até endereços, né, e-mails e tal, e para a sociedade, né, do modo geral, acho que eu acho que refletir sobre que sociedade nós queremos, né? Se essa bandeira, né, criminalizando, né, do crime, criminalizando a política, de fato, é o melhor caminho, né? Se desrespeitando um devido processo legislativo, foi um bom caminho, né, que a gente tomou. Eu não sou especialista nessa área, mas assim, acho que depois de 50 anos você fica um pouquinho abusado, né, para poder falar. Eu costumo dizer que os políticos não descem, né, de Marte e caem ali em Brasília ou em qualquer outra casa legislativa. Eles fazem parte da nossa sociedade. Eu acredito, né, num país melhor, num mundo melhor, a partir do momento que as relações, né, humanas, intersubjetivas forem melhores. Acho que é isso que a gente tem que buscar, e isso, principalmente num país desigual como o Brasil, só é possível se a gente olhar pelos mais pobres, né? Eu acho que a opção pelos pobres. A opção pelos pobres. Você fala na igreja, né? A opção pelos pobres. E na igreja eu procuro, na Volta Redonda, tem um pastoral de rua. E eu vou lá com um padre lá, porque eu acho que é importante, o papel da igreja é importante nessa. Mas é importante também que essa bandeira seja efetiva, né, Frei? E isso atrai, assim, acho que as pessoas nessa consciência, né? E acho que é basicamente essa minha contribuição. Doutor Cláudio, muito obrigado, viu? Prazer, parabéns pelo trabalho e continuemos firmes na luta. Se Deus quiser. Então, eu, Frei Gilvan Luiz Moreira, da Comissão Pastoral da Terra. Então, estamos terminando aqui de entrevistar o doutor Cláudio Luiz Santos, que é defensor público da DPU, Defensoria Pública da União, do Rio de Janeiro, e responsável agora pela coordenação no GT Catadores a nível nacional. Obrigado pela atenção, e hoje, manhã chuvosa aqui em Belo Horizonte, dia 1º de dezembro de 2016. Um abraço.